já tenho me posicionado publicamente, sou em gênero, número e grau Constituição. Sou em gênero, número e grau solidário à luta do servidor público do Estado de Mato Grosso pelo pagamento do RGA. Senhor presidente, dispositivo constitucional não se discute, cumpre-se. Nós, gostaria de dizer, secretário, que nós estamos de um Estado superavitário. Mato Grosso não está quebrado. Mato Grosso é um Estado que, segundo dados oficiais publicados no próprio FIPLAN, pelo próprio governo, somente no primeiro quadrimestre deste ano, se comparado ao mesmo período de 2015, foram quase 770 milhões de reais a mais que entraram nos cofres públicos do Estado. Sem contar os cento e poucos milhões de reais do FEX. Sem contar o excesso de arrecadação de receita passado para esta Casa, para o Tribunal de Justiça, para o Tribunal de Contas e para o Ministério Público. E para o Ministério Público. Não existe, senhores secretários, com todo o respeito que tenho por cada um de vossas excelências, uma crise do Estado de Mato Grosso. Pode existir uma crise de governo, uma crise de gestão, mas crise de Estado não existe. A remuneração dos servidores públicos, o subsídio de que trato o parágrafo 4º, artigo 39, somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica, observada iniciativa privativa em cada caso, assegurada revisão geral anual, sempre na mesma data e sem distinção de índices. Isso, meus queridos deputados, minha querida deputada, significa que esta norma é uma norma constitucional de eficácia plena, ela é auto-aplicável, ela não se discute, ela não se debate, ela tem que ser cumprida. E eu peço até que vocês localizem, que se eu não me engano é página 856, 865, ele diz exatamente que não se discute um direito estabelecido pela Constituição. Ao contrário, deve-se constar da LDO e da lei orçamentária o pagamento do RGA, porque não é aumento, porque não é reajuste, é uma reposição inflacionária do ano anterior. A responsabilidade fiscal já garante, não entra no cômputo, não entra no bojo, não entra no conjunto do limite prudencial o pagamento do RGA, artigo 22, artigo 71, a lei de responsabilidade fiscal é claríssima a respeito disso. E mais, mesmo que não fosse uma lei ordinária estadual, é incompetente, não tem força para limitar o que determina um dispositivo constitucional. O RGA, portanto, é uma conquista, é uma garantia, é um direito adquirido do servidor público do Estado de Mato Grosso. Não pode, senhores secretários, sob pena, sob qualquer argumento, sob qualquer justificativa, não pode deixar de ser pago. Ele poderia ser negociado, mas o que eu vejo aqui, que inclusive é a primeira pergunta que quero fazer ao secretário, Júlio Modesto. Secretário, a pergunta que não quer se calar, vai ou não vai pagar o RGA do servidor público do Estado? Porque eu não vi uma contraproposta. Eu vi um rosário de lamentações e de análise do passado. De 8 anos para cá, eu não sei por que 8 anos para cá, eu queria entender com qual o parâmetro de 8 anos para cá. Se fosse de 10, o levantamento era diferente. Se fosse dos últimos 15 anos, seria diferente. Se fosse dos últimos 5 anos, seria diferente. Por que 8 anos para cá? A questão política, presidente, senhores secretários, nobres colegas deputados, pelo amor de Deus, não há argumento político no mundo que justifique esta Casa não estar ao lado dos servidores públicos nesta luta. É muito fácil, senhor presidente, nobres pares, nós recebermos
o nosso salário e a nossa VI e depois querer julgar o RGA dos servidores públicos do Estado. É muito fácil, senhor presidente, nobres pares, o servidor do Executivo, do Judiciário, desculpe, que já receberam o RGA e depois terem que julgar qualquer ação dos servidores do Executivo para analisar se os servidores do Executivo têm ou não têm direito ao RGA. Todos nós numa zona de conforto, privilegiadíssima, nos reunimos para dizer que os servidores podem não ter direito ao RGA, pelo amor de Deus. Isso soa como um tapa na cara dos servidores públicos. Não há argumento político que justifique nós não estarmos ao lado de vocês nessa luta e nesse embate. Não existe argumento constitucional, legal ou jurídico que justifique a nossa ausência e que façamos vistas grossas ao legítimo movimento do servidor público do Estado de Mato Grosso. O Judiciário já recebeu, o Ministério Público já recebeu, esta casa está pronta para receber, e os servidores do Executivo passando por essa humilhação e esse descompromisso com o aval desta casa. De um direito constitucional de natureza alimentar, que é uma conquista dos servidores públicos do Estado de Mato Grosso. É uma reposição, é uma justiça, e não podemos, em hipótese alguma, não há argumento no mundo que justifique o tratamento dispensado aos servidores públicos do nosso Estado.